Paz do Senhor Jesus. Eu encontrei um conhecido do tempo ali de adolescência, da mocidade ali, a gente tinha 17, 16 anos por aí. E hoje ele é irmão em Cristo também. E ele falando que levou três rapazes, né, no culto. E os rapazes disseram que... Aí terminou o culto e ele perguntou para os rapazes o que eles acharam no culto. Aí eles disseram que nunca mais iam no culto. E ele achou estranho, né? Porque a palavra foi uma benção, foi palavra de conquista, de ter as coisas. E ele perguntou, mas por que você não vai mais no culto? Aí eles disseram assim, não, porque só ficou falando das coisas de ter aqui, de conquistar isso, de ter aquilo, aqui na terra. Isso aí a gente já tem. A gente já é desse jeito. Eu queria escutar uma palavra para minha alma, para o meu coração. Não era para ter as coisas, não. Isso aí eu já faço isso aí. Então as pessoas vão no culto para ouvir uma mensagem do céu e eles ouvem uma mensagem da terra. A Bíblia diz que o Senhor Jesus disse para Nicodemos que se ele não podia compreender as coisas aqui da terra, como é que ele poderia entender as coisas que estão acontecendo no céu? Sempre que o Senhor Jesus ia explicar uma verdade do céu, ele usava um fato terreno. Ele usava coisas do nosso dia a dia para trazer uma revelação do céu. Porque por causa da nossa limitação não tem como ele falar diretamente sem usar esses exemplos, porque senão a gente não compreende. Então ele pega algo terreno e leva para o céu. É como uma águia. A águia ela pega o seu alimento da terra e leva para o céu. A galinha não. A galinha não consegue pegar o seu alimento e levar para o céu. Ela fica ciscando ali na terra, buscando alguma coisa que a possa alimentar. Algumas pessoas são assim, eles ficam ciscando na terra, buscando alguma coisa que possa alimentar, ao invés de pegar aquilo e levar para o céu. Visão de galinha. Não tem uma visão de águia. A Bíblia diz de um jovem chamado Daniel, que Nabucodonosor o tomou e como viu que ele tinha muitos talentos, muitos dons, interpretação de sonhos e tudo mais, o exaltou a governador, a ministro. Eu vejo os pregadores usando o contexto de Daniel para que as pessoas alcancem alguma coisa nessa terra, ou seja, alguma coisa nessa terra. Mas quando eu olho o capítulo 9 de Daniel, capítulo 10, eu não vejo ele se sentindo exaltado por ser governador ou ministro de Nabucodonosor. Ele se sentia como escravo, mesmo estando naquela posição. Ele orava a Deus e pedia misericórdia para ser liberto. Você consegue imaginar isso? Imagina uma pessoa que nesse mundo, no contexto desse mundo, ele ser um governador do Distrito Federal, ele ser um senador, ele ser um vice-presidente, ele ser um presidente da nação e ele se sentir um escravo. Quem nasce da carne não pode entender isso. É igual Nicodemos. Você não pode entender as coisas aqui da terra, como é que vai entender as coisas do céu? Mas você que é espiritual, você vai entender. Sabe por quê, irmão, ele se sentia escravo? Porque o louvor, a honra e a glória que ele estava buscando não era desse mundo. É um louvor, uma honra, uma glória celestial. Os profetas, os homens de Deus, eles estavam almejando a nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra e o reinado eterno do Messias, do Cristo. A visão deles não era terrena,
não era visão de galinha, irmãos. A visão deles era celestial, a visão deles era do alto, uma visão de águia. Eles queriam ser libertos desse mundo, do sistema do mundo. As pessoas costumam colocar mundo como se fosse roupa, mini saia, brinco, maquiagem. Mas a Bíblia coloca mundo, é um sistema voltado para a terra. Os líderes no tempo do Senhor Jesus aqui como homem, eles eram doutrinados não pelo Espírito Santo, eles eram doutrinados por Roma. Ter as primeiras cadeiras, ser chamado de mestre, ser paparicado, ser elogiado. Quando chegou alguém que não ficava paparicando e elogiando eles, eles odiavam. Eles queriam receber glória e honra e louvores dos homens, não de Deus. Por isso faziam aliança com Roma. Por isso perseguiam João Batista. Por isso perseguiam Jesus até a morte. E o Senhor Jesus falou para ele: qual dos profetas vossos pais não mataram? O que foi ontem é agora, irmão. É a mesma coisa. O carnal perseguindo o espiritual. Quando o povo, uma geração, ela se apostatava de Deus, é porque os líderes da época se apostatavam primeiro. Faziam aliança com os povos pagãos, deixavam os mandamentos de Deus para viver conforme as nações pagãs. E aquela geração que ia nascendo ia aprendendo aquilo. É como hoje, tira férias, feriado, Natal. As pessoas deixam de congregar pelas coisas desta vida, por causa de comer, de beber, enfim. É as crianças, os jovens que vão crescendo, eles vão crescendo com essa doutrina. Qual a tendência da congregação? Ser fria, ser mundana, ser carnal, ser voltada para as coisas aqui dessa vida, não para as coisas do alto. Aí quando chega alguém pregando as coisas do alto, vivendo as coisas do alto, odeiam, querem matar, não aceitam, porque não conhece o que é o evangelho, não conhece o que é a doutrina do alto. Então Daniel, mesmo naquela posição, na posição de destaque, onde muitos pregadores exaltam, como se fosse o auge da vida cristã, como hoje parece que o auge da vida cristã é ser político. Parece que hoje o auge da vida cristã é ser importante. Nos padrões do mundo. Parece que o auge da vida cristã é ser famoso. Tá no congresso tal. Ter tantas visualizações no YouTube. Ou sei lá onde mais. Essas são as ambições de hoje. Fazer sucesso para vender muito CD, vender muito DVD. Deus está me exaltando. Daniel não se sentia assim não, irmãos. Daniel não se sentia exaltado por ser governador ou ministro de Nabucodonosor, não. Ele se sentia um escravo, porque ele ainda estava no mundo. Ele queria viver livre totalmente na Nova Jerusalém, onde Cristo reina eternamente. Leia lá o livro de Daniel, capítulo 9. Vê lá ele orando, ele se humilhando. Qual pastor, obreiro, se ele for um deputado, um senador, ele se sente um escravo? Qual deles vai se humilhar, aguardando realmente o novo céu e a nova terra? Você não escuta nem esses homens pregar sobre isso ali, irmão. Você acha que se Daniel não tivesse ali, ele não pregaria? Olha as revelações que deu para Nabucodonosor. Era um homem que estava preocupado com honra, com louvor, com glórias humanas. Você chamar a atenção de um rei, com risco de morrer, ser decapitado, você ir para a fornalha de fogo, por não adorar a imagem de Nabucodonosor. A imagem, irmão, pode ser uma imagem de pedra, de gesso, mas pode ser uma imagem na mente, no coração, de exaltação daquela pessoa. Pessoas exaltando homens por causa da posição. Se o presidente da nação não fosse o presidente, quem exaltava ele? Então exaltando por causa da posição. Glorificando por causa da posição, adorando. Mas eles não se curvaram à imagem de Nabucodonosor, foram para a fornalha. Estava num culto e o pastor perguntou: quem já viu político aqui? Eu levantei a mão. Os irmãos sabem, eu levantei. Quando eu olhei, eu falei: cadê os outros irmãos?
Não tiveram nem a coragem de levantar a mão. Aí canta, diante da cova, prefiro ser fiel. Aonde, irmão? Não tem coragem nem de levantar o dedo diante do pastor, com medo do pastor perseguir. O pastor não ficou me perseguindo. O pastor não ficou me tratando mal. Teve nem coragem de levantar a mão, dirá das outras coisas. As pessoas também usam José, que José foi governador. Você acha que José estava buscando a Deus para ser governador do Egito, irmãos? Ele falou ainda, ó, quando eu morrer, tira meus ossos daqui. Leva para a terra prometida. José não teve uma visão clara do novo céu da nova terra. Porque a nova Jerusalém, ela não surge da terra, ela desce do céu. O homem espiritual, ele não surge da terra, ele surge do céu. Pelo Espírito Santo de Deus. Quem é nascido do céu, vive para o céu. Quem é nascido da terra, vive para a terra. E você pega pregadores, cantores, obreiros, que não nasceram do céu pregando, cantando e ministrando. Às vezes você pensa até que a pessoa nasceu do céu, às vezes cantando coisas do céu, pregando coisas do céu, mas quando você vai conviver com a pessoa no dia a dia, a mente dele, o coração dele é voltado para a terra. Aquilo ali é uma encenação, é um teatro para empolgar, para fazer sucesso. Olha as vigílias. Vê vigília onde não tem televisão, onde não tem pastores, onde não tem um pastor presidente. Vê quantos vão para as vigílias. Agora, bota lá a televisão, bota lá vários pastores de várias igrejas que pode convidar a pessoa para cantar ou pregar, para você ver quantas pessoas estão lá. Muitas pessoas falam que não tem tempo de estar nas vigílias das suas congregações, porque tem pouca gente, não tem televisão, não tem essas coisas, não tem mídia. Vê quando tem mídia e tudo, se eles não estão lá pulando, rodando, sapateando. Mas um dia vai estar na casa de Deus do que 1000 em outra parte. Alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. Mas vê aí no Natal, quando estavam lá na congregação buscando a Deus. E vai ensinando as novas gerações a ser assim. E se tiver alguém que pensa o contrário, que diga o contrário, é visto como inimigo. Se eu estivesse buscando fama, glamour, honra, se eu estivesse buscando o seu louvor, eu não estava pregando o que eu estou pregando aqui. O que eu falo sobre o evangelho, eu falo em qualquer lugar. Escola dominical, quando deixo, quando posso, em púlpito, orando, clamando, em qualquer lugar minha mensagem é a mesma. Deus colocou isso em mim. Porque tem gente que fica cochichando ali nos corredores, quando chega no púlpito não fala. Quando está na frente de pastor não fala. Quando está na frente de fulano não fala. Por quê? Porque tem medo. Tem medo de se tornar inimigo de Roma. Essa é a real. Muitos fariseus, saduceus creram em Cristo, mas não confessavam ele publicamente, porque tinha medo de perder a cadeira, tinha medo de ser expulso da sinagoga, tem medo de perder a liderança, tem medo de perder o cargo, tem medo de perder as oportunidades de pregar nos congressos, nas festas. Buscando um louvor, uma honra, uma glória humana. Os homens de Deus, os profetas de Deus, não estavam buscando esse tipo de louvor, esse tipo de honra, esse tipo de glória. Eles não estavam buscando visualização no YouTube. Paulo e Silas estavam pregando e fazendo sinais e maravilhas e prodígios. E falavam, ó, Mercúrio e Júpiter, exaltarem como Deus. Paulo disse assim, se convertam dessa vaidade. Começaram a atacar pedra. Porque se você exortar os adoradores de homem, eles tacam pedra. Eles querem te matar. Mas Paulo não tinha medo de morrer pelo evangelho. Paulo não tinha medo de sofrer pelo evangelho. Esse era o chamado dele. Esse é o chamado de quem nasceu do Espírito. Sofrer por Cristo. Não por causa de uma Land Rover, não por causa de uma BMW, não por causa de uma mansão. Não por causa de vender DVD, vender CD, ser rico, ser conhecido, ser famoso, ser aplaudido, dar autógrafo. Mas pelo reino de Deus, pelo reino de Cristo. Pela recompensa de estar na Nova Jerusalém, vendo a face de Deus. A ambição desses homens, o desejo desses homens eram ver a face de Deus mais do que ver as ruas de ouro. Você acha que se Daniel estivesse hoje pregando, ele ia usar o testemunho dele para você ser o governador de Brasília? Você acha que se
Daniel estivesse pregando, ele está usando o testemunho dele para você ser ministro do governo. Você acha que se José estivesse hoje pregando, ele ia usar o testemunho dele para você ser o vice-presidente da nação? Eles iam usar o testemunho deles para que vocês vissem pela fé a Nova Jerusalém e desejassem ardentemente ver a face de Deus. Se o Senhor Deus ele chegasse agora e me colocasse duas opções: Wesley, eu vou fazer você uma pessoa de sucesso, uma pessoa famosa. Ele me prometesse todas essas glórias aí que você quer, que você almeja, que você prega, que você ensina. E Deus me falasse assim: mas eu quero levar você hoje, qual que você escolhe? Eu falaria com Deus e falo agora, porque o Senhor não me levou ontem, Deus. Se Deus falasse: Wesley, eu vou te dar uma esposa abençoada, que nunca vai te trair. Eu vou te dar filhos abençoados, Wesley, cheio do meu Espírito Santo. Mas eu quero você aqui comigo agora. Continuo dizendo: Senhor, porque o Senhor não me levou ontem. Não tem o que pensar, mano. Não tem negócio com isso. Às vezes afastado da congregação, fazendo coisas que não honrava a Deus, não honrava a minha família, não me honrava. E as pessoas vinham me consolar: irmão Wesley, porque alguns me conheciam um pouco. Irmão Wesley, não fica assim não. O justo cai 7 vezes, Deus levanta. Eu sabia que o irmão quer me consolar. Eu sei, irmão, que você quer me consolar, você quer me dar uma força. Mas Deus colocou em mim, dentro dele, o reino dele, irmão. E eu falava assim: quem ama a Deus, eu falava dentro do meu coração. Eu falava: quem ama a Deus não vive no pecado. Quem ama a Deus de verdade não fica do jeito que eu estou ficando aqui. Quem ama a Deus de verdade se santifica, se endireita. Se pecar, se arrepende, se converte. Quem ama a Deus de verdade se humilha, ora, busca a face de Deus. Dentro do meu coração eu falava isso. E essa doutrina que me restaurou e me restaura. Porque se eu pensar diferente, eu estava lá no mundo, praticando as coisas do mundo, amando e desejando as coisas do mundo. Quantas vezes já aconteceu de eu estar num lugar que eu não deveria estar? Eu dentro do meu coração: Senhor, tem misericórdia. Me tira daqui, Senhor. E eu via meus amigos bebendo, fumando, meus colegas de infância. Deus, olha o jeito que eles estão. E eu estou desse jeito. Eu conheço. Eles precisam de salvação. O Senhor me dê a salvação. Deus me restaura, porque eu preciso alcançar eles. Eu preciso alcançar eles, Senhor. Eu preciso alcançar eles, mas eu não posso alcançá-los dessa maneira. Alguns chegavam em mim e falavam: você tem que estar forte, ué. Se fortalece para fortalecer a gente. Tinha camarada que quando eu ia buscar uma droga com ele, ele falava: eu não posso te vender. E eu falava: por que você não pode me vender? Ele falava: porque eu vejo Cristo em você. Vender droga para você dá azar. Aí você vai para o culto para buscar Deus, para ver a face de Deus, para levar outros a ver a face de Deus. E você é praticamente enxotado pelos que estão dentro da congregação. Mas como Deus usou um irmão de lá da Angola que está na congregação, ele falou: seja como uma videira, seja como uma palmeira firme. Deus falou. Tem algumas pessoas, irmãos, se Deus selou com o Espírito Santo, colocarei os meus mandamentos no teu coração e na tua mente. Não é porque alguém fica repetindo: você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, faça assim. Não, está dentro, irmão, está dentro. Está dentro. Você não vai conseguir mudar o meu pensamento e o meu coração, irmão. Você não vai me fazer querer as coisas desta vida, as coisas deste mundo. O Senhor Jesus disse: se o meu reino fosse dessa terra, os meus estariam lutando por mim, para mim não ser entregue aos judeus. O ministério de alguns pode ser fazer sucesso, ter glamour, pensa o que você quiser.
Mas o ministério de quem nasce do Espírito, irmão, e quer ver a face de Deus é sofrer por Cristo. Isso é loucura para o mundo. E é loucura até para algumas igrejas, porque o mundo está dentro delas. O Senhor Jesus falou para os discípulos: o meu reino está dentro de vós. É os que têm o Espírito Santo, irmão. E a boca fala do reino e da justiça de Deus, da glória, da honra, do louvor vindouro, das promessas eternas, maravilhosas de Deus, não passageiras. Se você tem recebido qualquer tipo de glória humana, honra humana, louvor humano, tira o seu coração disso. Porque o mundo passa e as suas concupiscências. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Pode ver que os cultos mais inflamados, onde tem mais pulo, onde tem mais glória, mais aleluia, é quando as mensagens é terrenas, voltada para louvores, honras e glórias terrenas. Quando a mensagem é espiritual, do Espírito, do novo nascimento, para o novo céu, para a nova terra, para ver a face de Deus, tem poucos glória a Deus, tem poucos aleluia, pouca congregação se inflama. Quer medir sua igreja, pastor? Quer medir seus membros, pastor? É fácil. Veja como é que é o culto depois da ceia. Se depois da ceia o culto está mais alegre, os irmãos estão mais alegres, é porque a congregação está santificando. Se depois da ceia os irmãos estão meio tristes, meio moribundo, meio para baixo, é porque está tomando a Santa Ceia em pecado, brigado um com o outro, rinchos, calúnias, injúrias, defamações. Ainda que tenha os dons do Espírito. Buscai as coisas que são do alto. Paulo, quando ele disse que ele estava morto para o mundo, irmão, ele não estava falando de aparência, não. Ele estava falando do sistema mundano. Que fama, glória, honra, louvores humanos. Ele estava morto para isso, irmão. Você acha que Paulo se impressionaria? Você acha que o Paulo se sentiria o tal, estando no maior congresso que pudesse ter hoje? Você acha que Paulo se sentiria exaltado por ter tantas visualizações no YouTube? Você acha que Paulo se sentiria exaltado pelas pessoas pedir autógrafo dele? Eu acredito que ele nem daria autógrafo, tirando foto. Você acha que Paulo se sentiria exaltado por estar usando um terno caro, uma gravata de ouro, relógio de ouro, sapato de ouro? Você acha que Paulo se sentiria exaltado por estar andando de BMW, Mercedes? Você acha que Paulo se sentiria exaltado por causa dessas coisas, irmão? Você acha que Daniel lá para o Nabucodonosor está se sentindo tal? Como eu sou ungido, como eu sou espiritual, eu faço fogo descer do céu. Você acha que Paulo era assim, Daniel era assim, José era assim? Você acha que Elias, irmão, que orava o fogo cair do céu, você acha que ele se sentia assim um tal? Enquanto eles estivessem vivendo nesse mundo, eles não se sentiriam em paz para ter total alegria. Enquanto eles vissem pessoas no pecado, indo para o inferno, morrendo, eles não se sentiriam os tais. Sabe onde esses homens vão se sentir os tais? Sabe onde esses homens vão se sentir importantes, realmente honrados, louvados, glorificados? Na Nova Jerusalém, que não vem do pó da terra, mas vem do céu. Seja como uma águia, irmão. Tenha a visão de águia. Pega as coisas da terra e leva para o céu, irmão. Para as regiões celestiais, onde Cristo está. E breve voltará. Paulo, irmãos, a Bíblia diz que Paulo, ele foi arrebatado até o terceiro céu, irmãos. E ele viu coisas inefáveis que ele nem conseguiria explicar. Eu acredito nem se ele tivesse hoje o dicionário todo na mente dele, conhecesse todas as palavras, conhecesse todos os poemas, lesse todas as literaturas do mundo, eu acredito que ainda assim ele não conseguiria explicar o que ele viu e ouviu no céu. Você acha que Paulo, que foi ao terceiro céu, irmão, ele ficaria impressionado com as 7 maravilhas do mundo?
ele ficaria impressionado com o glamour, com a honra, com os louvores que se tem no mundo, ou que se tem nos congressos. Você acha que João, que foi arrebatado, e ele viu os anciões, ele viu os vencedores, todos de branco, roupas resplandecentes, você acha que ele ficaria empolgado com marca de roupa? Ele ficaria empolgado com alguma vestimenta aqui terrena que alguém tivesse vestindo? Nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como os lírios do campo, irmão. Dirá os que viram a glória de Deus no arrebatamento, diferente dos de hoje. Diz que a pessoa foi arrebatada, cai lá aquele monte de gente, fala que está sendo arrebatado. Você levanta, não tem visão de nada, tem revelação de nada. Que arrebatamento é esse? Que não traz conhecimento das coisas do alto, celestiais e maravilhosas e eternas e gloriosas para sempre. Eu já fui arrebatado 2 vezes, irmão. No início de 2017 e no início de 2018. Você acha que pessoas que tiveram visão celestial, irmão, ficam empolgados com as coisas desta vida, que ainda são passageiras? Você acha que pessoas que nasceram do Espírito Santo, irmão, estão buscando glória e honra e louvores dessa terra, irmão? Você acha que a alegria de quem nasceu do Espírito Santo, irmão, está em vitórias terrenas, passageiras? Você acha que quem nasceu do céu, irmão, o consolo dele é as coisas da terra, irmão, coisas materiais? A gente vê, irmão, pessoas querendo consolar outros no público com coisas materiais, terrenas. Glórias humanas, honra humana, louvores humanos, irmãos. Quem é da terra é consolado com coisas da terra. Mas quem é do céu, irmão, é consolado pelas coisas do céu. Eu falei de um jovem dentro do ônibus. Ele com as roupas velhas, sapato rasgado, as pessoas até com nojo dele. Por um momento o ônibus brilhou, só ficou eu, aquele rapaz, aquela luz brilhante, ele vestido como um príncipe, com a coroa em sua cabeça, ele resplandecendo, sapato brilhando. E como que o Espírito me falou, filho, as pessoas olham para ele como um mendigo, mas eu vejo ele desse jeito, porque ele é um príncipe meu. Por outro lado, existem pessoas se vestindo com as roupas mais caras, mais chiques, usando o melhor perfume, mas diante dos olhos de Deus, estão como mendigos, estão como um trapo da imundícia. Outros, nem vestidos estão nus. Deus me deu um sonho com uma pessoa que tem um certo destaque. Deus me mostrou essa pessoa nua. Cuidado, irmão. Que a forma que você vê uma pessoa não é a forma que Deus está vendo. A forma que o que você vê no espelho muitas vezes não é o que Deus está vendo. Deus não faz inversão de valores por causa da aparência, irmãos. Nem se expulsar demônio, nem se curar enfermo, nem se fazer maravilhas, ainda que seja no nome dele. Pessoas que não nasceram do Espírito Santo não são amigas de Deus. Deus não conhece elas. Quem Deus não conhece? Quem Deus não sabe? Quando Deus fala assim, não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade. Quem Deus não conhece? Ele está falando, não tem amizade comigo. Não é íntimo meu. Para ser íntimo de Deus, para ser amigo de Deus, tem que nascer do Espírito, irmão. Só pode nascer do Espírito através de Cristo. Mas não Cristo que Roma prega, através dos fariseus e saduceus. Mas através do Cristo que João Batista pregou no deserto. Olha as roupas de João Batista. Olha a aparência de João Batista.
Quando Cristo veio, João Batista reconheceu. O Senhor me pede para batizar, eu que devo ser batizado por vós. Se humilhou, se inclinou diante do Senhor. Ainda que o próprio Cristo não tinha aparência de rei dos reis. Mas no Espírito, o Espírito comunicando um no outro, ele reconheceu, pelo Espírito, não pela aparência, ele reconheceu pelo Espírito que o Senhor Jesus é o que tira o pecado do mundo. Porque haverá um novo céu e uma nova terra que o Senhor tem preparado para os seus. E os seus, aqueles que são de Deus, são os que têm o reino dele, não no exterior, mas no seu interior. E lá não tem pecado. É um mundo sem pecado. Sem homicídio, sem assassinato, sem nada que mata ou rouba ou destrói. As crianças vão brincar com os ursos vão brincar com as crianças, com os leões. Mas ser como no Éden, não haverá mais morte. Este é o louvor, a honra, a glória daqueles que buscam, que nasceram, que vivem pelo Espírito de Deus. Porque só a vida real no Espírito de Deus. A teologia, a escatologia, a hermenêutica não produz em si mesma essa vida. O que não faltava para os saduceus, para os fariseus era teologia. Conheciam, ensinavam, não praticavam, porque não tinham nascido do Espírito Santo. Tiravam os mandamentos de Deus para colocar os seus próprios mandamentos, para serem mais famosos, mais honrados, mais louvados, para sempre se andarem bem vestidos. Tiraram os mandamentos de Deus para fazer aliança com Roma. Mas quem nasce do Espírito Santo, quem tem o Espírito de Deus, ainda que se quisesse tirar os mandamentos não conseguiria, porque estão selados com fogo da salvação. E se porventura tomarem a decisão de não praticar os mandamentos, receberão mais duro juízo. Porque Deus fez a parte dele, que foi enviar o Senhor Jesus, que foi enviar o Espírito Santo, selar o coração e a mente. Se a pessoa decidir retroceder, receberá o mais duro juízo. Porque o julgamento de Deus começa pela sua casa. Mas aqueles que permanecerem fiéis, perseverando até o fim, vão receber um louvor, uma honra, uma glória que ninguém vai poder tirar. Na nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra. A paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus.